No panteão dos maiores gênios do futebol mundial, poucos nomes brilham com a intensidade, a magia e a inovação de Roberto Rivelino. Um verdadeiro artista da bola, um revolucionário do drible que redefiniu a arte de enganar o adversário e o dono de um chute canhão que ecoava como um trovão, capaz de rasgar as redes adversárias com uma violência poética. Prepare-se para uma viagem inesquecível pela fascinante história de um dos maiores ídolos do esporte, cuja carreira transcendeu clubes e gerações, deixando um legado imortal de técnica apurada, paixão inabalável e pura genialidade. Ele não apenas jogava futebol, ele o transformava em poesia em movimento. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nascido em 1º de janeiro de 1946, no vibrante bairro do Bom Retiro, em São Paulo, Roberto Rivelino trazia em suas veias o sangue italiano e uma paixão inata pelo futebol. Sua infância foi moldada pela bola nos pés, e sua jornada começou nas quadras de futsal. Foi ali, entre paredes e marcações cerradas, que a agilidade, o controle de bola em espaços reduzidos e uma visão de jogo apurada foram forjados. Essa escola foi o berço de sua técnica refinada, de seu drible desconcertante e da capacidade de pensar o jogo em frações de segundo. O futsal moldou o jogador completo que ele se tornaria. A rapidez de raciocínio, a habilidade de improvisar e a precisão nos passes e chutes eram características que Rivelino levaria para os campos. E foi no Corinthians, o clube de seu coração, que ele encontrou seu lar no futebol de campo. Chegou às categorias de base e rapidamente se destacou pela habilidade técnica superior, personalidade forte, garra e capacidade de liderança. Em 1965, aos 19 anos, fez sua tão esperada estreia no time principal. E o mundo do futebol nunca mais seria o mesmo. A fiel torcida já pressentia que um novo ídolo estava nascendo. No Corinthians, Rivelino transcendeu a figura de um simples jogador. Ele se tornou um símbolo, a personificação da esperança e da alma de uma torcida apaixonada e sofrida. Conhecido carinhosamente como o Reizinho do Parque, ele encantava a fiel torcida com um repertório de dribles desconcertantes, passes precisos que rasgavam defesas e, claro, sua marca registrada inconfundível, a patada atômica. Este era um chute potente, indefensável e de longa distância, que se tornou seu cartão de visitas e um pesadelo para os goleiros. Sua perna esquerda era um verdadeiro canhão, capaz de balançar as redes de qualquer posição e em qualquer ângulo. Durante seus 9 anos gloriosos no clube, 1965-1974, Rivelino viveu momentos de pura magia, de lances que desafiavam a lógica do futebol. No entanto, esses anos também foram marcados por uma grande frustração coletiva. Apesar de ser o grande craque do time, o Corinthians enfrentou um longo e doloroso jejum de títulos, que se estendeu por quase 23 anos. Essa seca gerou uma pressão imensa e quase insuportável sobre o camisa 10, que carregava nos ombros a responsabilidade de milhões de torcedores. Sua lealdade inabalável, seu talento inquestionável e sua dedicação incondicional ao clube o mantiveram como um dos maiores ídolos da história corintiana, mesmo sem grandes conquistas coletivas nesse período. Ele era a esperança, a arte em campo, a personificação da alma alvinegra. A sua saída do clube, em 1974, após a derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista, foi um dos momentos mais dolorosos e controversos para a torcida e para o próprio jogador. Se a glória com o Corinthians demorou a chegar, com a seleção brasileira, Rivelino alcançou o topo do mundo de forma avassaladora. Em 1970, no México, ele foi parte fundamental daquela que é considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. Ao lado de gênios como Pelé, Tostão, Gerson e Jairzinho, Rivelino formou um quinteto ofensivo lendário, que encantou o planeta com um futebol arte, ofensivo e avassalador. Aquele time não apenas vencia, ele dava um espetáculo inesquecível a cada partida.
Sua participação na Copa de 70 foi espetacular, um verdadeiro show de técnica, poder de fogo e criatividade. Com gols memoráveis, como o icônico gol de falta contra a Tchecoslováquia, que ficou conhecido mundialmente como a patada atômica em sua versão mais gloriosa, e dribles que deixavam os adversários no chão, Rivellino mostrou ao mundo todo o seu vasto repertório. O drible elástico, um movimento que ele popularizou e aperfeiçoou, virou sinônimo de sua genialidade. O tricampeonato mundial solidificou seu status como um dos maiores jogadores da história do futebol. Rivellino também participou das Copas de 1974 na Alemanha e 1978 na Argentina, mantendo um altíssimo nível de performance e sendo uma referência técnica e de liderança para a equipe. Em 1974, apesar da campanha não ter resultado em título, Rivellino foi um dos poucos a se destacar individualmente. Em 1978, ele foi novamente um dos pilares da equipe, contribuindo com sua experiência e talento em uma campanha que terminou em terceiro lugar. Sua presença em campo era sempre sinônimo de perigo para os adversários e de esperança para a torcida brasileira. A saída de Rivellino do Corinthians, em 1974, foi um divisor de águas em sua carreira. A pressão pelo fim do jejum de títulos e alguns desentendimentos internos levaram à sua transferência para o Fluminense. No Rio de Janeiro, Rivellino encontrou não apenas um novo lar, mas um novo desafio e uma nova era de glórias que o consagraria também no cenário carioca. No tricolor carioca, ele se tornou o maestro incontestável da máquina tricolor, um time que marcou época no futebol brasileiro pela qualidade técnica exuberante e pelo futebol ofensivo. Ao lado de jogadores talentosos e carismáticos como Paulo César Caju, Doval, Carlos Alberto Torres, Edinho e Dirceu, Rivellino liderou o Fluminense à conquista de 2 campeonatos cariocas consecutivos, em 1975 e 1976. Sua liderança técnica em campo, sua visão de jogo privilegiada e sua capacidade de decidir jogos com lances geniais e gols espetaculares foram cruciais para esses títulos, que o consolidaram como ídolo também no Rio de Janeiro. A patada atômica continuava a estufar as redes com a mesma força e precisão, e o drible elástico a arrancar aplausos e suspiros das arquibancadas do Maracanã. Ele provou que sua magia não tinha fronteiras estaduais e que seu talento era universal. Após brilhar intensamente no Fluminense, Rivellino embarcou em uma aventura internacional, transferindo-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita, em 1978. Essa mudança, na época, foi vista com certa surpresa. No entanto, Rivellino provou que seu talento era universal e que sua paixão pelo jogo não conhecia fronteiras geográficas. Lá no Oriente Médio, ele continuou a demonstrar seu talento inquestionável, adaptando-se a uma nova cultura e a um novo estilo de jogo. Sua presença elevou o nível do futebol local, e ele liderou o Al Hilal à conquista do Campeonato Saudita e da Copa do Rei, deixando sua marca indelével no futebol da região. Sua passagem pelo Al Hilal foi um testemunho de sua paixão inesgotável pelo jogo, que o levou a atuar em alto nível até os 35 anos, uma idade considerada avançada para os padrões da época. Rivellino encerrou sua carreira como jogador em 1981, mas nunca se afastou do futebol. Atuou como comentarista esportivo, trazendo sua visão privilegiada e sua experiência para as análises de jogos. Também teve passagens como treinador e empresário, sempre ligado ao esporte que o consagrou. Sua influência se estende por gerações, inspirando novos talentos a buscarem a excelência técnica e sendo reverenciado por torcedores de todos os clubes e idades. Ele é uma voz respeitada no cenário futebolístico, sempre com opiniões fortes e embasadas em sua vasta experiência como um dos maiores que já pisaram nos gramados. Roberto Rivellino é mais do que um ex-jogador. Ele é um ícone, um artista, um pedaço vivo e pulsante da história do futebol brasileiro e mundial. Sua patada atômica e seu drible elástico são apenas a ponta do iceberg de um talento inigualável.
de uma capacidade de improviso, de uma visão de jogo e de uma criatividade que poucos possuíram. Ele representou a alegria, a ousadia, a paixão e a irreverência que fazem do futebol o esporte mais amado e cativante do mundo. Seja no Corinthians, na seleção brasileira ou no Fluminense, Rivelino deixou uma marca indelével, um legado de genialidade que continua a inspirar e a emocionar. Sua história é um lembrete poderoso de que o futebol é, acima de tudo, arte, e que os verdadeiros craques são aqueles que conseguem transformar o campo em um palco para sua expressão máxima. E Rivelino foi, sem sombra de dúvidas, um dos seus maiores mestres, um verdadeiro poeta da bola, cujo nome será sempre lembrado com admiração, respeito e a certeza de que ele foi um dos maiores que já vimos jogar, um gênio eterno da bola. Valeu, galera! Até a próxima!